Olá pessoal, meu nome é Fernanda, eu sou médica, ginecologista, me formei na UFMG em 2006 e desde então eu trabalho em maternidades com gestantes e hoje eu quero conversar com vocês sobre essa questão de legalização do aborto. Eu vou apresentar aqui alguns dados estatísticos, artigos científicos para que a gente possa discutir sobre o assunto. Vamos lá? Bom, pessoal, é muito importante entender que o aborto espontâneo acontece em mais ou menos 15 a 20% das gestações. Então, a cada 100 mulheres grávidas, de 15 a 20% vão perder essa gravidez de forma espontânea. Então, quando a gente vê todas essas estatísticas de aborto, a gente tem que colocar isso em conta. De cada 100 gestantes, de 15 a 20 vão sofrer um aborto espontâneo. E esse aborto espontâneo, se não receber assistência médica, se não for cuidado, ele pode evoluir para várias complicações, infecções, hemorragias, complicações e levar essa mulher ao óbito. Mas, doutora Fernanda, quantas mulheres morrem por aborto no Brasil? Então, a estatística é aproximadamente 70 mortes por aborto ao longo de um ano. Vejam essa estatística que eu coloquei aí acima. De 2006 a 2015 ocorreram 770 óbitos maternos devido ao aborto. Então, esse é o número real. Não são milhares de mulheres mortas por aborto no Brasil. Além do mais, gente, a maioria dessas mortes ocorreram por abortos naturais, não abortos provocados. Então, é um desrespeito à memória dessas mulheres e às suas famílias falar que elas morreram porque provocaram um aborto. Esses abortos ocorreram de forma natural. Outra coisa que muito se fala em relação aos defensores do aborto é que as ricas vão pagar para fazer aborto em segurança e as pobres vão morrer porque não fizeram aborto em segurança. Gente, isso é uma grandíssima mentira. A maioria das mulheres que fazem aborto são mulheres pobres e de baixa renda. Os Estados Unidos, onde é o país onde o aborto é liberado, eles têm essa estatística, eu vou mostrar. Olha aí, pessoal, a estatística americana. 49% das mulheres que fazem aborto são pobres, 25% são de baixa renda e apenas 25% estão outras. Então, 75% das mulheres que fazem aborto são mulheres pobres e de baixa renda. Ou seja, um país onde o aborto é liberado, quem vai fazer são as mulheres pobres. Por quê? As mulheres que têm acesso a médico, a assistência médica, elas evitam essa gravidez corretamente. Então, gente, o grande problema do Brasil é o acesso aos métodos contraceptivos eficientes. As mulheres que têm um nível socioeconômico melhor, que têm acesso a médico, a ginecologista, ela vai evitar essa gravidez de forma mais eficiente e não vai precisar submeter a um aborto. Então, o que o Brasil precisa são de métodos contraceptivos eficientes. Ligadura de trompa, vasectomia, DIU, o uso correto do anticoncepcional. E isso a gente vai resolver com a educação sexual e com planejamento familiar corretamente nos postos de saúde. Não é fazendo abortos que a gente vai resolver esse problema. Então, vejam, pessoal, que no Brasil a gente precisa investir em métodos contraceptivos eficientes. Vejam aí acima quem sancionou uma lei que permite às mulheres fazerem laqueaduras sem precisar da assinatura do marido. Antigamente isso era obrigatório, e diminuindo a idade de 25 para 21 anos e permitindo que mais mulheres tenham acesso a métodos contraceptivos eficientes. É isso que o Brasil precisa, não legalizar o aborto como método contraceptivo. Então, essa lei vai facilitar o acesso de homens e de mulheres a métodos contraceptivos, para que aquele casal engravide no momento em que ele queira, em que ele esteja preparado para isso. Então, é isso que o Brasil precisa, métodos contraceptivos eficientes. Por fim, pessoal, a informação que eu considero mais importante. Os Estados Unidos, como eu disse, é um país onde o aborto é liberado na grande maioria dos estados. Então, nos Estados Unidos realizam-se muitos abortos. E o que aconteceu com a mortalidade materna nos últimos anos nos Estados Unidos? Ela aumentou, ela disparou. Vocês vejam esses dois gráficos que mostram justamente isso. O primeiro gráfico, onde tem essa grávidazinha desenhada, nós temos a mortalidade nos países desenvolvidos, em azul, e nos Estados Unidos, em preto. A maioria dos países desenvolvidos, a mortalidade materna diminuiu. Vocês vejam que o gráfico cai. E nos Estados Unidos, a mortalidade materna aumentou. Ou seja, o país onde fez mais abortos, mais se aumentou a mortalidade de mulheres. Vejam que aborto não resolve a questão de mortalidade materna. Por fim, pessoal, essa frase escrita por Chesterton há quase 100 anos atrás, e que eu acho que ela está extremamente atual.
O diabo não chega com capa vermelha, chifre e tridente. Geralmente ele chega defendendo o aborto. Então, depois de tudo que eu mostrei para vocês, vocês vejam que essa falácia de que aborto vai salvar a vida de mulheres é uma grande mentira. Isso é um assassinato de bebês e isso não salva a vida de mulheres. Muito obrigada, um abraço a todos.